Olá pessoal, aqui é o Ângelo da Hike Capital e é um prazer estar de novo com vocês. E antes de a gente mergulhar no tema de hoje, que é um tema que está literalmente no noticiário do mundo inteiro, queria agradecer quem tem mandado mensagem, quem tem compartilhado o canal e pedir que, se você gosta desse conteúdo, deixa aquele like, aquele comentário, porque isso ajuda demais a gente a entender o que está funcionando para vocês. O assunto de hoje surgiu de uma pergunta que eu recebi umas 3 ou 4 vezes só essa semana. E a mesma essência, né? Ângelo, o dólar caiu abaixo de R$5, agora onde eu coloco meu dinheiro, o que muda na minha carteira, o que passa a fazer sentido, o que deixa de fazer sentido. Então hoje a gente vai abrir com calma o mapa completo da Bolsa Brasileira, da renda fixa, de investimento global e de onde eu pessoalmente e a gente aqui na Hike acha que existe uma assimetria muito favorável nesse cenário específico de queda de dólar. E eu digo isso porque essa queda de dólar vem junto com um combo pouco frequente, né, que são juros altos ao redor do mundo, inflação ainda resiliente e uma guerra, né, que vem acontecendo aí ao redor do mundo, causando uma influência muito negativa no preço das commodities. E esse combo muda todo o cenário tradicional. Então senta aí, pega um café, porque a gente vai destrinchar cada classe de ativo. Antes de falar de ativo ou de classes de investimento, precisamos contextualizar o cenário que estamos vivenciando hoje, e prometo ser rápido. O que a gente está vivendo é o que chamamos de redução no risco cambial aqui do Brasil, em grande parte por um melhor e maior diferencial de juros em relação aos Estados Unidos, que é a grande economia no mundo. Antes, o mercado precificava um risco muito alto aqui no Brasil, especialmente voltado às contas públicas, ao aumento no endividamento do governo e também a alta probabilidade de o Banco Central americano continuar subindo as taxas de juros em um ritmo muito acelerado. Quando o Federal Reserve decidiu que não iria mais subir a taxa de juros e provavelmente retomar o ciclo de cortes, enquanto o Banco Central aqui no Brasil avisou e deixou claro que as taxas de juros iriam permanecer em um patamar muito restritivo e que a inflação estava voltando a subir, isso favorece a nossa moeda, pois muito capital estrangeiro tende a entrar aqui na renda fixa e isso faz com que o dólar se deprecie em relação ao real. E ao mesmo tempo, muitas empresas aqui no Brasil começaram a entregar melhorias sólidas nos resultados. E isso também atraiu muito capital para a Bolsa de Valores aqui. Mas toda essa combinação de juros altos, dólar em queda e inflação ainda alta, com muitas incertezas, né, tanto por conta do cenário eleitoral e pelos conflitos lá no Oriente Médio, como que a gente consegue montar uma alocação eficiente, rentável e mais protegida? Vamos começar pelo que está mais perto do nosso bolso, a Bolsa de Valores no Brasil. Meus favoritos do ciclo atual são as empresas de aluguel, especialmente as locadoras de máquinas pesadas, veículos leves e caminhões. Eu vou te explicar a grande razão por trás disso. Essas empresas, como Vamos, JSL, Armac, Simpar, têm uma característica operacional que, no português claro, é a seguinte: elas compram caminhões, compram tratores, empilhadeiras, equipamentos pesados e boa parte desse ativo imobilizado vem do exterior, cotado em dólar. Quando o dólar cai, o CAPEX, que é o volume de investimento, o custo de comprar esse maquinário novo, também cai. E isso tem dois efeitos que se somam no modelo de negócios dessas empresas. O primeiro é o alívio no custo de reposição das frotas. Elas renovam frotas mais barata, o que significa que o retorno sobre o capital investido por elas na atividade, ou seja, o ROIC, ele sobe. E o segundo é o ponto que poucos analistas estão precificando com a intensidade correta, mas o ganho de margem operacional, a expansão do EBIT que pode vir junto desse ciclo. Essas empresas estão num ciclo de vida que envolve uma redução no endividamento e a gente mensura isso por aquele indicador, a dívida líquida dividido pelo EBITDA. Essas empresas estão gradualmente apresentando melhorias no seu endividamento mesmo antes de que a taxa Selic volte a cair.
Isso graças à desaceleração no crescimento delas e também ao ganho de escala que vem junto com o crescimento. Conforme elas crescem, elas conseguem reduzir e diluir custos. Quando essas empresas desalavancam ou reduzem o endividamento, aquela linha de despesas financeiras na DRE delas começa a cair. E isso faz com que o lucro líquido da empresa e o fluxo de caixa livre ao acionista volte a subir. E num ciclo de alta, isso acaba fazendo uma reprecificação muito positiva nas ações. Se elas conseguem ter uma vantagem em dólar, com um dólar menor, mesmo que a Selic não volte a cair com muita intensidade, é um ponto muito positivo para essas empresas. Mesmo em um cenário de inflação maior, elas são capazes de repassar preços ao consumidor. São empresas que operam via contratos de longo prazo, corrigidos à inflação. Mesmo em um ambiente de alta inflação, os clientes da Vamos, os clientes da Armac ou da JSL não podem simplesmente parar de transportar seus produtos ou decidirem devolver todos os caminhões, porque não funciona dessa forma. Agora, passando para um setor mais cíclico, só que também, uma empresa que passou por um momento de melhorias muito intensivas no seu balanço. Estamos falando da CVC, e esse é um exemplo clássico aqui. Quando o brasileiro viaja fora, ele paga passagem, paga hotel, tudo formado em dólar. Se o dólar cai, o que a CVC vende fica mais atrativo e consome menos do bolso do brasileiro e de outros países onde a CVC hoje tem exposição. Ao longo dos últimos anos, a gente viu uma redução agressiva no endividamento da CVC e também a entrada de grandes investidores no papel, porque o balanço da empresa passou de um nível ruim para um nível muito positivo, com recuperação de margens, crescimento e, como eu falei, redução no endividamento. No entanto, não deixa de ser uma empresa cíclica que, com juros altos, ainda ela pode passar por seríssimas turbulências. E lembrando, nada do que estamos falando aqui é uma recomendação de compra, apenas uma leitura de empresas e aplicações que nós hoje valorizamos e temos em portfólio. Outro setor favorito e talvez o melhor da nossa carteira é o de infraestrutura de energia, e no Brasil temos uma empresa chamada Equatorial Energia. Aqui a tese é um pouco diferente. Não é que a Equatorial importa máquina todo dia. A tese é que ela é uma repassadora natural de inflação via revisão de tarifas. Ela tem um CAPEX totalmente dolarizado em parte de equipamentos de transmissão, distribuição, transformadores, cabos, subestações, e está num ciclo de integração de ativos recém-adquiridos que deve destravar sinergia e muito valor via expansão de margem de lucro, crescimento de receita, e isso nos próximos 2 a 3 anos. E tem mais. Num cenário onde os juros vão ficar altos por mais tempo, empresas de receita previsíveis e com um CAPEX dolarizado acabam sendo mais atrativas. Isso porque juros altos e o dólar em queda não prejudica de forma muito intensiva empresas que são mais resilientes. Agora, falando do cenário internacional, especialmente em alocações na Bolsa de Valores americana, hoje o cenário levanta muitos fatores de incerteza, e não apenas por conta dos riscos envolvidos nos conflitos do Oriente Médio e os Estados Unidos, mas também por conta do fato de o sistema financeiro americano hoje estar operando com níveis de endividamento muito alto. Hoje, suponha que se um investidor ele alocou $100 mil do próprio bolso na Bolsa Americana, e ele pegou 300 mil de dívida para alocar nas mesmas empresas, dizemos que ele está 200 mil negativo. Ele tem 100 mil de dinheiro próprio e 300 mil de dinheiro vindo de dívidas. E a grande questão é que hoje o sistema financeiro americano ele está quase $1 trilhão negativo. Então imagina quanta dívida, quantos trilhões, centenas de trilhões de dólares deve ter de endividamento nesse sistema, e especialmente em bolsa e em ativos como bonds. E essa questão fica mais preocupante ainda porque dólar está em queda globalmente,
Juros nos Estados Unidos está em patamar alto e ao longo desses últimos meses a curva de juros lá voltou a subir. E, por fim, todo esse capital americano, especialmente utilizado com dívida, está concentrado em poucos setores da economia, especialmente as Big Techs, empresas de tecnologia, desde as pequenas, médias e grandes empresas, e também nas empresas de infraestrutura para a inteligência artificial. De todo esse grupo, o menos vulnerável hoje aos ciclos econômicos, a juros, a inflação, a câmbio, é o setor de infraestrutura. Os outros setores de tecnologia, sejam eles novas empresas disruptivas de IA, ou até mesmo as Big Techs, que vão passar por um ciclo de gasto enorme para financiar a expansão de data centers, a expansão da base de ativos para conseguir atender a demanda da tecnologia no mundo. Essas empresas hoje são vistas como mais arriscadas. E por que eu trouxe esse tema do sistema financeiro americano hoje está com um alto endividamento? Isso porque quando o sistema financeiro está muito alavancado, dizemos que ele está mais vulnerável a choques na economia que causam volatilidade no mercado e posterior venda de ativos financeiros, venda de ações, o que fazem as ações caírem em grande parte do tempo. A grande questão é que se os investidores estão usando muita dívida e eles se deparam com um movimento que cause um aumento na oscilação dos mercados, as corretoras obrigam eles a reduzirem o endividamento, reduzir a alavancagem e fazem com que eles vendam mais ações do que eles gostariam de vender. Isso faz com que as ações oscilem de uma forma muito maior, especialmente se vivenciarmos algum choque que cause uma perda de credibilidade da economia mundial. Por mera coincidência, hoje estamos passando por uma guerra no Oriente Médio, Estados Unidos, Israel junto, e também estamos passando por um cenário de escassez de muito insumo e matéria-prima que algumas empresas de tecnologia, de semicondutores hoje precisariam. E estamos falando de um insumo muito importante e muito comum na vida de todo mundo, que é energia. Então, energia ficando mais cara, eventualmente, tanto por conta dos conflitos no Oriente Médio, quanto por conta de escassez para suprir toda a demanda da tecnologia, isso faz com que tenhamos uma inflação persistente por mais tempo. Juros maiores, dólar em queda, isso abre um espaço para desvalorizações na Bolsa de Valores. Então, por isso que hoje a gente fala que a seletividade ao investir em ações diante de tantas incertezas à nossa volta, ao nosso redor, é muito importante. E hoje, pensando em alocação nos Estados Unidos, em um cenário de dólar em queda, juros altos e inflação ainda alta, priorizamos os setores de infraestrutura para a inteligência artificial, mas considerando as empresas que hoje têm escala, têm know-how e um grande diferencial competitivo, essas empresas de infraestrutura, para atenderem as maiores empresas de tecnologia no mundo. Poucas empresas de infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos conseguem prestar serviços de uma forma rápida, eficiente e escalável, com tanta complexidade tecnológica envolvida para Microsoft, Google, Amazon, Apple, Tesla, né? Então, essas empresas hoje devem continuar se beneficiando. Por quê? Porque poucas empresas no mundo conseguem entregar o que elas entregam. Só que a gente tem muita demanda. Então, são essas empresas de escala de infraestrutura que têm poder de preço. São elas que podem cobrar caro e elas que têm um ciclo duradouro de crescimento ao longo dos próximos 5 e 10 anos. Por isso, vale pensar que hoje não podemos comprar uma tese de crescimento daqui 5, 10 anos, mas precisamos comprar crescimento de empresas hoje. Empresas que hoje estão conseguindo crescer, estão conseguindo ganhar escala e, obviamente, possuem uma dívida muito pequena. Porque se essas empresas têm mais recurso em caixa do que têm de dívida, menor será a vulnerabilidade delas frente a altas nas taxas de juros. Agora, falando de renda fixa aqui no Brasil,
E para quem quer ter retornos acima do CDI, mas sem correr risco de ações, vale a pena entender hoje como que estamos em nível de oportunidade e janelas de alocação. Hoje, a curva de juros nos Estados Unidos está próxima de picos históricos que não eram vistos ao longo das últimas décadas, e isso abre uma grande oportunidade, porque quando a curva de juros atinge picos muito altos, a gente tem uma redução na probabilidade que ela continue subindo e você aumenta a probabilidade de ganhos com marcação a mercado positiva. Lembrando, o que é a marcação a mercado? A marcação a mercado é quando o seu investimento em renda fixa oscila para cima ou para baixo antes do vencimento, como reflexo dos movimentos da curva de juros. Se tem muito investidor vendendo títulos de renda fixa, ou governos e empresas buscando e aumentando cada vez mais as emissões de novos títulos de renda fixa no mercado, a curva de juros tende a subir. Do modo inverso, também é verdadeiro. Se muitos investidores passam a comprar títulos de dívida, produtos da renda fixa, a curva de juros tende a cair. Então, hoje, a gente está em um cenário onde o risco de muitas empresas está baixo, mas a curva de juros e os spreads de créditos em alguns setores permanece alto. E isso abre uma oportunidade do investidor alocar em alguns fundos de investimento. Nós preferimos fundos hoje aqui na casa porque são mais pulverizados e conseguimos selecionar fundos de investimento que tenham maiores participações em setores mais resilientes e em empresas mais rentáveis. E não só por isso, muitos fundos de investimento usam derivativos como o DAP ou o cupom cambial para fazer uma maior proteção dos ativos contra as oscilações dos juros na economia. E isso, para o investidor final, é muito bom, porque você tem uma alocação com menor oscilação, mais liquidez e retornos ainda superiores que grande parte dos benchmarks, como CDI, IPCA mais 7, IPCA mais 8, com mais liquidez, o que é muito bom. E a grande questão aqui é que quando você tem fundos de investimento que usam alguns derivativos para hedge, como o cupom cambial, eles conseguem melhorar o potencial de retorno em um cenário onde o dólar está caindo ou a curva de juros americana entra em um cenário de queda. Hoje, como estamos com juros no pico e dólar em queda, esses fundos acabam sendo mais rentáveis. E a classe deles hoje é chamada de fundos de debentures e bonds redeados com derivativos, seja ele o DAP ou o cupom cambial. E aqui no Brasil, a mesma coisa. Curva de juros muito alta, mas tem uma grande diferença. Grande parte dos spreads de crédito já caíram. Isso quer dizer que muitos ativos de renda fixa se descolam do comportamento dos juros. Quando o spread de crédito cai, estamos dizendo que a visibilidade de risco de uma empresa diminuiu, a visibilidade de risco de um país diminuiu, consequentemente, a renda fixa já apresentou uma valorização. E hoje, as debêntures passaram por um ciclo de valorização extensa ao longo dos últimos anos. Mas existem ainda alguns setores que têm um potencial bastante atrativo de valorização. Isso dentro da renda fixa. Em grande parte, e novamente, trazemos os setores de transportes, alguns setores do varejo, que são mais defensivos, como o varejo farmacêutico, e também empresas de vestuário hoje, e empresas que atuam de forma mais diversificada, né? Não apenas em um segmento, em um nicho muito específico. De modo geral, investimentos hoje em renda fixa ainda precisam também de uma maior seletividade, prazos curtos de duração, então títulos de renda fixa e fundos de investimento em renda fixa que concentram suas alocações em devedores sensíveis ou em debêntures com uma duration muito longa, acima de 3 e 4 anos, isso acaba sendo mais preocupante.
Então, hoje, o investidor, mesmo estando na renda fixa, ele precisa pensar com uma forma mais conservadora e ainda priorizando o CDI como o indexador principal. Acreditamos ainda que os títulos IPCA mais 7 e até IPCA mais 8 vão continuar aparecendo no mercado pelos próximos anos, pelo menos até 2027, porque a nossa tese aqui na Hayk é que os juros ainda irão permanecer altos por um período bastante prolongado. Falamos de renda fixa, de ações, do cenário atual no Brasil e no exterior, os riscos que estão envolvidos e a qualidade hoje na alocação dos ativos, falando muito mais alto do que retorno e velocidade de ganhos. Se você gostou desse conteúdo, se você quer continuar recebendo mais informações como essas, não se esqueça de inscrever no canal, deixa seu like e até a próxima.